Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bom, na aula de hoje, gente, que inclusive a aula de hoje pode cair na prova de sexta, né? Porque você já sabe que para esta sexta o conteúdo ou vai ser o de segunda-feira, que a gente estudou derivada direcional, taxa de variação máxima, ou pode ser o conteúdo de hoje, que é extremos de funções de duas variáveis, seja extremos absolutos ou extremos relativos. Mas isso a gente vai discutir ainda. Então, eu queria começar aqui no quadro, só para relembrar vocês, como é que você achava lá no cálculo 1 um extremo? Então, vamos falar, ó. Primeiro eu quero falar sobre extremos absolutos ou globais. Bom, lá no cálculo 1, como é que você localizava o extremo de uma função? Imagine que você tem um gráfico de uma função, e o gráfico dela é assim, ó. Ou seja, o gráfico da sua função é uma parábola. Nesse caso, você percebe claramente que essa parábola, que essa função, ela tem um extremo. O que é um extremo? Extremo é quando você tem um valor ou máximo ou mínimo. É quando você tem o maior valor para aquela função ou o menor valor para aquela função. Claro que nesse caso aqui você consegue localizar graficamente onde é que está o extremo. E o extremo da função está bem aqui. E quem nos dá, nesse caso aqui, o extremo, é um ponto aqui embaixo, ó. Então, quando você chega nesse ponto x0, você alcança esse valor. Esse valor é o valor máximo da sua função. Aí, gente, nesse caso aqui, o que a gente afirmava lá no cálculo 1? A gente afirmava que a função aplicada nesse ponto aqui, x0, ela vai ser sempre maior ou igual que a função aplicada em qualquer outro valor do domínio. Então, a gente escrevia assim, ó, para todo x no domínio da função. Então, isso daqui eu estou falando para vocês que essa função ela tem um extremo global ou absoluto. Nesse caso, o extremo ele pode ser de máximo ou de mínimo. Nesse caso aqui, você tem um máximo absoluto da minha função. Aí, para esse assunto aqui, você pode se deparar com duas perguntas. Ou eu posso te perguntar o seguinte, gente, qual é o ponto de máximo global? Quando eu me refiro ao ponto, eu quero saber qual valor no meu domínio eu tenho que colocar para eu atingir o máximo. Então, nesse caso aqui, o ponto de máximo seria x0. Só que uma outra pergunta que eu posso te fazer é, e qual é o valor máximo? Aí você vai falar, bom, o valor máximo é esse valor bem aqui, na imagem da minha função. Tá? Então, eu posso te perguntar ou o ponto ou o valor. Mas, de qualquer forma, isso aqui ó, representa matematicamente que nesse x0 aqui você tem um ponto de máximo global, porque ele é sempre maior ou igual do que o valor da função para qualquer outro ponto. Da mesma forma, eu poderia ter um mínimo também, né? Como seria um mínimo? Se você tivesse uma parábola assim, assim não, né? Eu fiz a mesma coisa. Se você tiver agora uma parábola assim, então nesse caso aqui, ó, você tem este ponto aqui, isso aqui é o valor da função, só que esse valor aqui agora é o valor mínimo da minha função, e ele é atingido bem aqui, ó, nesse x0. Então aqui o que está acontecendo? O f de x0, ele é sempre menor ou igual do que o f da minha função, isso para todo x no domínio da minha função. Então, assim você localizava lá no cálculo 1 um extremo absoluto de uma função. É quando você tinha um ponto que nesse ponto a tua função atingia o valor máximo
ou nesse ponto ela atingiu o valor mínimo. Em cálculo 2, a ideia é a mesma. Em uma função de duas variáveis, você vai ter como gráfico uma superfície. E às vezes, você olhando para a superfície, olhando para o gráfico, você já consegue localizar um extremo absoluto, um extremo global. Por exemplo, você pode ter uma função assim, ó. E essa função aqui você já conhece, né? Tá? Então, por exemplo, você pode ter uma função assim, no cálculo 2, e nesse caso você também percebe que para essa função você tem um valor de quê? Um valor máximo. Você tem um ponto de máximo global e você tem um valor máximo global. Aqui, onde é que está o ponto de máximo global? Está bem aqui, ó. Esse é o ponto do domínio que me dá o máximo global. E qual é o máximo global? Ele já aparece aqui em cima, ó. Tá? Aí como é que eu escrevo isso daqui? Eu posso escrever que f aplicado nesse ponto aqui, só que agora esse ponto ele tem duas coordenadas. Então eu escrevo assim, f aplicado em x0 e y0 vai ser maior ou igual que f de xy para todo xy pertencendo ao domínio da minha função. Ou seja, gente, essa questão de achar um extremo de uma função, ela é bem intuitiva. Assim, a gente não tem... claro que eu vou falar aqui algumas definições, vou falar de extremo relativo, extremo absoluto, vou falar de ponto de Sela, mas intuitivamente falando, ela é bem fácil de entender. Porque você olha para o gráfico de uma função e o seu cérebro ele já procura ali um ponto onde ela é máximo, um ponto onde ela é mínimo, ainda que, né, você não tenha falado sobre esse assunto. Porque é normal. Na nossa vida, a gente sempre quer achar os extremos. A gente sempre quer otimizar as coisas. Então, a gente sempre quer achar aquele ponto onde a nossa função é máxima, ou então aquele ponto onde a nossa função é mínima. Bom, dito isso, então, fazendo essa breve introdução, agora sim eu vou introduzir alguns conceitos para vocês, apesar de que a gente já comentou do que é um extremo global. Então, ó, na aula de hoje, estamos falando sobre extremos de funções de duas variáveis. E eu vou começar falando, primeiro, sobre o que é um extremo absoluto. Então, vamos aqui para o nosso slide. Nossa aula está dividida em 4 partes e... então, primeiro a gente vai falar sobre extremos absolutos. Bom, se você tem uma função de duas variáveis, você diz que em um ponto do domínio é um ponto de máximo absoluto ou global quando isso aqui acontece. Ou seja, quando a imagem nesse ponto é maior ou igual do que a imagem em qualquer outro ponto do meu domínio. Nesse caso, a imagem é o valor máximo absoluto da função. Do mesmo modo, eu também posso ter um mínimo absoluto. É quando f aplicada no ponto é sempre menor ou igual que a minha função aplicada em qualquer outro ponto do domínio. Bom, exemplo. Essa função aqui, ó, f de xy igual a 3 menos x quadrado menos y quadrado. Aqui eu já estou afirmando que ela tem um ponto de máximo. E eu já estou afirmando qual é o valor máximo dela. Mas bora entender por que ele está afirmando isso daí. Então, exemplo. Olha só, você tem essa função aqui. F de xy igual a 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos lá, gente. Nesse caso aqui, eu poderia pedir para você fazer uma análise dessa função. Ou seja, eu poderia falar para você, olha, verifique para mim se aqui existe algum extremo absoluto. Aí você vai dizer, professor, mas eu não aprendi nada ainda disso, nem vi a aula sobre isso. Mas ainda assim, você tem recursos hoje para perceber se uma função ela é de máximo ou de mínimo. Claro que você não tem muitos recursos ainda, porque as ferramentas mais importantes a gente vai aprender hoje, os teoremas importantes a gente vai aprender hoje. Mas você já tem alguns recursos. Por exemplo, você poderia fazer o gráfico dessa função aqui. Não poderia? Poderia. Você já tem condições de fazer o gráfico, porque você sabe fazer gráfico de função de duas variáveis. Se você fizesse o gráfico dessa função aqui, por exemplo, você ia perceber que o gráfico dela seria isso aqui.
Seria isso daqui. Tá? Ah, pessoal, mas tem outro jeito de eu fazer sem fazer o gráfico dela? Tem. Olha, você ainda poderia escrever a função assim, ó. Você poderia dizer que f de xy é igual a 3 menos, eu vou colocar o menos em evidência aqui, gente. Vai ficar x² mais y². Coloquei menos em evidência. Por isso que daqui você já percebe que o gráfico vai ficar assim, ó. Porque se fosse uma função só assim, você já sabe que ia ser um paraboloide. Paraboloide com cavidade para cima. Com menos, o paraboloide fica com cavidade para baixo. E se você somar 3, você está deslocando aí 3 unidades para cima. É por isso que vai ficar daquela forma ali da montanha. Só que mesmo sem fazer gráfico, vamos analisar só a função, do jeito que ela está aqui. Do jeito que ela está aqui, você concorda comigo que eu tenho o número 3 e eu estou tirando dele um certo valor aqui? Esse valor aqui, gente, x² mais y², só o parêntese, ele pode ser negativo? Não pode ser negativo, né? Porque está ao quadrado. Então, desse valor aqui, ó, por causa desse menos, ele sempre vai subtrair do 3. Então, vai ser 3 menos alguma coisa. Sabendo disso, então, se eu te perguntar qual é o maior valor que essa função pode atingir? Bom, o maior valor que ela pode atingir é quando você subtrai dela o mínimo possível. E qual é o mínimo possível? É 0. Quando você subtrai a quantidade de 0 dela, é quando ela vai ter o valor máximo, né? Já que você tem o seguinte, ó, você tem que... Essa função aqui sozinha, ela é sempre maior ou igual que 0. Como tem um menos aqui na frente dela, então por causa do menos, isso daqui vai ser sempre menor ou igual que 0. O que significa, então, que toda essa função vai ser sempre menor ou igual que 3, já que isso daqui vai ser sempre menor ou igual que 0. Então, essa função aqui vai ser sempre menor ou igual que 3. Então, 3 é o valor máximo da minha função. E quando o 3 é atingido? Quando esse 3 é atingido? Quando x e y forem iguais a 0, ou seja, quando eu estou na origem. É basicamente isso que ele fala na questão lá, isso que ele fala no enunciado. Por isso que ele fala que a origem é um ponto de máximo global e o valor máximo global é 3. Mas assim, não se preocupem, porque a gente não vai ficar procurando extremos absolutos. Até porque nem sempre é fácil você encontrar um extremo absoluto. Muitas vezes, se você quer encontrar um extremo absoluto, você vai depender ou do gráfico da função, analisar o gráfico dela, ou analisar o domínio da função, se for um domínio restrito, enfim, são outras coisas que a gente não vai fazer aqui. O nosso maior foco, na verdade, é estudar extremos relativos ou locais. Mas antes, gente, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Toda função tem um extremo absoluto? O que você acha? Ou seja, todo gráfico de função tem obrigatoriamente que ter um valor máximo ou um valor mínimo? O que você acha? Não. Vocês conseguem me dar um exemplo de uma função que não tem nenhum ponto de máximo e nenhum ponto de mínimo? Vocês conseguiriam me dizer? Olha, uma bem simples é o plano. Pensa num plano inclinado. Pensa num plano inclinado. Esse plano inclinado, ele não vai ter nenhum ponto de máximo ou de mínimo, porque ele vai atingir qualquer valor para mais infinito ou para menos infinito. Então, o plano seria um exemplo de uma função que não tem um valor de máximo ou de mínimo globais. Tá? Então, nem sempre as funções vão ter extremos. Isso é um detalhe importante. Então, tá aqui, ó, exemplo 2. Eu te dou essa função aqui. E eu já digo que essa função aqui, ela não tem nem máximo e nem mínimo. Já que o gráfico dela é um plano e você consegue perceber. Aí tá. Então, dito isso, vamos para as partes principais, pois agora eu quero falar com vocês sobre extremos relativos. Quando é que você tem um extremo relativo, gente? Deixa eu só lembrar vocês rapidamente do cálculo 1. E aí a gente já vai para o cálculo 2 aí no slide. Extremos relativos, que também são chamados de extremos locais.
Bom, lá no cálculo 1, você poderia ter uma função assim, ó. Você poderia ter uma função assim, perfeitamente. Nesse caso aqui, visualmente falando, você nota que bem aqui parece que é um ponto de máximo, que você tem tipo o topo de uma montanha. Da mesma forma, bem aqui, ó, parece que é um mínimo, que você tem como se fosse um vale, né, o ponto mais fundo do vale. Só que se eu te perguntar, gente, isso daqui é o maior valor que a minha função alcança? Sim ou não? Não. Porque ela atinge valores maiores, ó. Da mesma forma, esse aqui é o menor valor que a minha função alcança? Não, porque ela atinge valores menores que isso. Mas, se eu conseguisse restringir o meu domínio localmente, por exemplo, em torno desse ponto aqui, ó, imagina que você tem um ponto bem aqui, ó, vou chamar de x1, tá? Imagina que o meu domínio agora só é daqui até aqui, só esse pedaço aqui. Então, para esse pedaço aqui, eu poderia afirmar que isso daqui seria um máximo da minha função? Sim. Se eu restringir o meu domínio, aí eu posso afirmar, então, que isso aqui é o máximo da minha função. Só que, como eu sei que ele não é o máximo absoluto, ele só virou máximo porque eu restringi o meu domínio, então eu vou chamar ele de quê? De máximo local, ou máximo relativo. Então, isso daqui para a gente que é o máximo relativo. Da mesma forma, ó, bem aqui, ele não é o mínimo global, mas se eu restringisse um pouco aqui, ó, o meu domínio localmente em torno dele, ele vai virar um mínimo relativo. Então, isso aqui é um mínimo relativo ou local. Da mesma forma, bem aqui você tem um máximo relativo ou local. Só que alguém poderia me dizer assim, professor, mas se eu posso restringir o domínio da forma que eu quiser, desde que eu esteja em torno de um ponto, então qualquer ponto vai ser máximo ou mínimo. Será? Vamos ver. Ó, bora ver outro exemplo aqui. Se eu tivesse um gráfico assim, gente. Uma reta. Essa reta, será que ela vai ter um ponto de máximo ou mínimo local? Não, não vai ter. Mesmo que eu restrinja, ó, vamos pensar nesse ponto aqui. Vamos pensar nesse ponto. Bem aqui. x0. Ó, mesmo que eu restrinja bastante o meu domínio, sempre eu vou ter um ponto menor em torno dele e outro maior em torno dele. Tá? Então, mesmo que você restrinja o domínio, nem sempre você vai ter um mínimo ou um máximo locais. Tá? Então, por isso preste atenção. Então, assim como nem sempre você vai ter um extremo absoluto, nem sempre você também vai ter um extremo relativo ou local. Mas é assim que funciona. Lá no cálculo 1, para você achar extremos, você usava algumas ferramentas. Vocês lembram quais eram as ferramentas lá? Quais eram as ferramentas lá do cálculo 1? Você queria achar um extremo relativo. Você derivava e igualava a zero. Para quê? Para achar ponto crítico. O ponto crítico era só um candidato, não necessariamente ele era um extremo local. Para você dizer que ele era um extremo, máximo ou mínimo, você tinha que fazer um teste. Qual era o teste que você usava lá? Era o teste da primeira derivada. Era um dos testes. Mas tinha um segundo teste. Qual era o segundo teste? Teste da segunda derivada. Então, lá em cálculo 1, você achava os pontos críticos e você aplicava um dos testes. Você tinha duas opções lá para aplicar. Aí, passando os testes, você poderia afirmar que aquele ponto era um mínimo local ou um máximo local. Perceba que lá no cálculo 1, você não tinha um teorema específico para afirmar se um ponto já era de máximo global. A não ser que o seu domínio lá fosse um conjunto fechado, um intervalo fechado. Aí é outra história, que a gente ainda vai estudar, mas estou falando assim de um domínio qualquer, de um domínio mais geral. Tá? Então, a gente vai seguir aqui o mesmo raciocínio. Primeiro eu vou querer definir com vocês o que é um ponto crítico em cálculo 2. Eu vou ter que definir com vocês o que é um ponto de cela. Eu vou ter que definir com vocês o que é uma função hessiana.
Depois que eu fizer todas essas definições, aí sim, eu vou mostrar para vocês qual é o teste que vocês vão aplicar numa função. Aqui não vai ter dois testes, é só um teste, tá? Teste da segunda derivada, só, e acabou. Mas enfim, então vamos fazer isso aqui com calma, né? Então, bora primeiro para a nossa definição de extremo relativo. Então, em cálculo 2, um ponto ele vai ser de máximo relativo se ele for maior ou igual do que qualquer outro ponto, só que não considerando o domínio inteiro, considerando só uma bola, né? Uma bola aberta de centro naquele ponto. Então, se você olhar só para pontos em torno dele, localmente em torno dele, ele é o maior. Mas você não está considerando o domínio todo. Da mesma forma, um ponto ele pode ser de mínimo relativo se ele for sempre menor ou igual do que a função aplicada em qualquer outro ponto, mas não no domínio todo, mas sim numa bola aberta de centro nesse mínimo relativo aqui. Aí sim, nesse caso, você pode falar de mínimo local ou mínimo relativo. Bom, se você encontra um ponto de máximo ou mínimo, seja ele seja ele global ou seja ele local, você pode chamar esses pontos de extremo de uma função. Então, para ser extremo, basta ser máximo ou mínimo. Pode ser local ou pode ser global. Você já pode classificar como extremo de uma função. Então, se eu pedir para você, verifique se a função tem extremos, aí eu vou querer que você veja se ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, seja local ou seja global. Apesar de que na maioria das vezes o que eu vou cobrar de vocês são os pontos relativos mesmo, pontos locais. Ó, já chegamos no nosso primeiro teorema aqui. Olha o que diz aqui. Se f tem um máximo ou mínimo local, ou seja, se você tem um ponto e você já sabe que esse ponto ele é um extremo da função, mesmo que seja local, e as derivadas parciais de primeira ordem existem nesse ponto, ou seja, a função é derivável nesse ponto, então as derivadas parciais elas são nulas nesse ponto. Tá? Então, se você tem um ponto que você sabe que esse ponto é um extremo da função, então com certeza as derivadas de primeira ordem nesse ponto vão ser nulas. Tá? Isso é um teorema que a gente não vai provar, só vai aceitar ele como verdade. Bom, se isso acontece, gente, olha só, se você já sabe que um ponto é um extremo de uma função, então olha como é que vai ficar a equação do plano tangente. Ela vai ficar simplesmente assim, dessa forma. E eu quero até trabalhar um pouco mais essa observação aqui com vocês. Digamos que x0 e y0 é um extremo, vamos aqui para o quadro já, extremo de f. Então, bora para cá. Então, se você já sabe que um ponto é um extremo de uma função, como é que vai ficar o plano tangente nesse ponto? Porque como é a equação do plano tangente? Como é a função do plano tangente? É assim, a gente já aprendeu na aula passada, aula retrasada. Z, pode ser a função do plano tangente, a gente estava chamando de L, mas não tem problema, é igual a função aplicada no ponto, mais a derivada em relação a x aplicada no ponto, aí vezes x menos x0, mais a derivada em relação a y aplicada no ponto, vezes y menos y0. Isso daqui é a equação do plano tangente. Mas se eu já sei que esse ponto aqui é um extremo da função, pelo teorema, então as derivadas parciais aplicadas no ponto são iguais a zero. Então, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. E aí, o meu plano tangente vai ser igual a f aplicado no ponto. Só que isso aqui é o que, gente? É uma constante, né? Então, toda vez que eu tenho um ponto que é um extremo da função e as derivadas parciais existem, então o plano tangente vai ser igual a uma constante. Ora, se eu tenho z igual a uma constante, como é o gráfico disso? Primeiro que é um plano. O plano tangente é um plano. Mas, em particular,
quando eu tenho só z igual a 2, z igual a 5, z igual a 1, como é esse plano? Esse plano, ele é paralelo ao plano XY, tá? Porque você tem que pensar num plano que a altura é sempre a mesma. Então, vai ser um plano paralelo ao plano XY. É assim que vai funcionar. Aí, só que agora você vai perceber que isso faz todo sentido, gente. Porque olha só como é que vai ficar isso graficamente. Por exemplo, aqui, ó, você tem essa função. Esse ponto aí que vocês estão vendo é um ponto de máximo. Olha como é o plano tangente nesse ponto aí. É um plano tangente que está exatamente na horizontal. Está exatamente paralelo com o plano XY. Onde é que isso acontecia também? No cálculo 1. Quando você tinha um ponto de máximo ou mínimo local lá no cálculo 1, como ficava a reta tangente? Ela ficava na horizontal. Ela não tinha uma inclinação, ela ficava na horizontal, porque a derivada dela era 0. Aí, da mesma forma, ó, nesse caso aqui, você vai ter um plano tangente, tanto quando você tiver um ponto de máximo, mas também quando você tiver um ponto de mínimo. Aí você vai ter um plano tangente exatamente assim, ó, na horizontal, sem ser um plano inclinado. Bom, então é isso. Bora começar a fazer alguns exercícios aqui, né, já que a gente gosta de praticar. Primeiro, ó, mostre que o ponto 0,1 não é um extremo relativo da função. Então, vamos fazer isso daí. Então, vamos começar a resolver aqui. Alguns exercícios. Primeiro, eu tenho f de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. O ponto que ele escolheu é o ponto 0 em x, 1 em y. Vamos fazer. Aqui, ele quer que a gente prove que esse ponto aqui, ele não é um extremo da função. Que a gente prova que não é. Como é que a gente vai fazer isso? Até agora, a única coisa que a gente sabe é isso daqui, ó. A gente sabe só um teorema. Qual é o teorema que a gente sabe? Que se x0, y0 é extremo, né, de uma função que é derivável nesse ponto, então, o que acontece? As derivadas parciais, tanto em relação a x, quanto em relação a y, são iguais a 0. Esse é o teorema que a gente sabe. Se eu já sei que um ponto é extremo, então as derivadas nesse ponto são nulas. Só que esse mesmo teorema, ele me dá um outro resultado, que ainda é ele mesmo, só que enunciado de outra forma. Qual é? Bom, isso aqui também significa dizer que se, por um acaso, eu calcular as derivadas parciais, a derivada parcial em relação a x, nesse ponto, e for diferente de 0, ou eu calcular a derivada parcial em relação a y e aplicar nesse ponto e for diferente de 0, isso significa o quê? Significa que esse ponto, então, ele não é extremo. Tá? Ou seja, isso aqui é uma questão de lógica, né? Eu estou falando a mesma coisa que de cima, só que de outro jeito. Então, se ele quer que eu prove que aquele ponto 0,1 não é um extremo, eu tenho que provar o quê? Ou que a derivada em relação a x nesse ponto não é 0, ou que a derivada em relação a y não é 0. Então, vamos calcular as derivadas parciais. Para esse caso aqui, ó, se eu calcular a derivada parcial em relação a x, é bem fácil, é 4x. E se eu calculo a derivada parcial em relação a y, também é bem fácil, é 2y. Agora eu vou pegar e aplicar no ponto que ele me deu. Aplicando no ponto 0,1, na derivada em relação a x, ó, no lugar do x eu vou colocar 0.
Então vai ficar 0 vezes 4, vai ficar 0. Olha, a derivada em relação a x zerou. Então até agora eu não posso falar nada. Mas quando eu vou aplicar na derivada em relação a y, ó, no lugar do x eu coloco 0, não tem x aqui. No lugar do y eu coloco 1, aí vai ficar 2. Ou seja, como a minha derivada parcial em relação a y não é 0, então eu posso afirmar que esse ponto aqui não é o extremo da minha função. Então está aqui, ó. Uma vez que a derivada em relação a y aplicada nesse ponto foi diferente de 0, então esse ponto aí, ó, 0, 1, não é extremo. Pronto, todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Só uma questão de lógica usando esse teorema aqui. Ok, vamos continuar então. Vamos então finalmente definir o que é um ponto crítico para a gente aqui no cálculo 2. Bom, um ponto crítico, ele vai acontecer se o gradiente aplicado nesse ponto é igual ao vetor nulo. Em outras palavras, um ponto vai ser um ponto crítico se as derivadas parciais aplicadas neste ponto forem nulas. É isso que está me dizendo. Ou então, se as derivadas parciais não existirem. Aí isso é uma outra opção também. Mas aqui, pelo menos aqui no cálculo 2, 99% das vezes que a gente for trabalhar, pontos críticos vão ser de funções cujas derivadas parciais existem em todos os pontos. Tá? Assim, eu poderia lhe dar um exemplo para vocês de uma função que tem ponto crítico e esse ponto é justamente onde a derivada não existe, que é aquela função raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. A gente já fez até o gráfico dela aqui. E se você lembrar, é o cone invertido. E se você lembrar também, na origem, as derivadas parciais não existem. Aí lá é um ponto crítico. Inclusive é um ponto de máximo ou mínimo, depende de como está a posição do seu cone. É só um exemplo, mas como eu disse, a maioria das vezes que a gente vê, as derivadas elas vão existir mesmo. Então o único caso que a gente vai ver, na maioria das vezes, é quando as derivadas parciais forem iguais a 0. Bom, então já definimos o que é, então vamos agora exercitar e calcular pontos críticos para essas funções. Então, segunda questão, letra A, nós temos f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Bom, vamos começar aqui. Olha, ele quer que a gente determine os pontos críticos das funções. Como é que você faz para achar ponto crítico? Lembrando, ponto crítico é um ponto onde ou as derivadas parciais não existem ou as derivadas parciais são nulas. Só que nesse caso aqui, essa função ela é um polinômio, então não vai ter nenhum caso onde a derivada não exista. Então, se essa função tem ponto crítico, só tem um caso para ela, onde as derivadas parciais são nulas, são iguais a 0. Então, para eu achar ponto crítico aqui, basta eu derivar a minha função, ou seja, eu vou derivar f em relação a x e vou derivar f em relação a y. Quando eu derivo em relação a x, vai aparecer aqui para mim menos 2x. Quando eu derivo em relação a y, o que vai aparecer para mim é 2y. Então, primeiro passo, calculo as derivadas parciais. Segundo passo, eu vou igualar a 0, para ver se tem algum ponto que vai satisfazer essas equações. Então, ó, primeiro passo, calculo as derivadas parciais. Segundo passo, eu vou igualar a 0. Note o seguinte, ó, no momento que eu igualo a 0, olha aqui, ó, no momento que eu pego
as derivadas parciais igual a zero, perceba que eu monto aqui um sistema de duas equações e duas variáveis. Eu consigo resolver esse sistema? Consigo. Você pode resolver da maneira que você quiser, desde que seja uma maneira válida, matematicamente falando. Então, você pode resolver que nem você resolveu no ensino médio, pode resolver usando álgebra linear, que você aprendeu recentemente, enfim, fique à vontade. Você só tem que resolver o sistema. Nesse caso aqui, é fácil de resolver, porque em cada equação ficou só uma variável. Então, basta aqui eu isolar o x e aqui basta eu isolar o y. Fazendo isso, eu vou ter... Para essa primeira aqui, gente, eu tenho menos 2 vezes x igual a zero. O x tem que ser quanto, então? O x tem que ser zero. E aqui, 2 vezes y tem que ser zero. Ora, então é o y que tem que ser zero. Está aqui. Vou te perguntar agora, resolver o sistema. Só tem essa solução aqui, esse sistema. Eu te pergunto, quantos pontos críticos nós achamos nesse caso aí? Quantos pontos críticos nós achamos? 1 ou 2? 1. Ah, professor, mas eu achei duas variáveis aqui, x e y. Ah, mas para formar um ponto tem que ter duas coordenadas. Tá? Então, o único ponto crítico que a gente achou aqui foi o ponto 0 em x e 0 em y. Acabou. Foi só um ponto crítico. Então, vou escrever aqui embaixo. Ponto crítico. Nesse caso, só foi um. Então, o único ponto crítico que a gente achou nesse caso foi o ponto 0, 0. Ou seja, foi a própria origem. Agora, eu vou te perguntar o seguinte. Eu acabei de verificar que a origem, nesse caso, é um ponto crítico. Eu já posso, então, afirmar que nesse ponto eu tenho um máximo local ou um mínimo local? O que vocês acham? O fato de eu achar um ponto crítico já significa que esse ponto é um máximo ou um mínimo local, gente? A resposta é não, não necessariamente. Que nem no cálculo 1. No cálculo 1, você achar um ponto crítico não significa que esse ponto crítico é um extremo da função. Ele poderia ser lá no cálculo 1 que a gente chamava de ponto de inflexão. Isso era uma opção para ele também. Porque, olha o que diz... Aí você vai dizer, professor, mas e o teorema? Mas olha o que diz o teorema. O teorema diz que se um ponto ele é extremo, então as derivadas são zero. Ele não diz que a volta também vale, ou seja, se as derivadas forem zero, então é extremo. Não, ele não fala isso. Não é se, somente se não. É só daqui para lá. Porém, você já pode afirmar, pelo menos, que o ponto crítico, ou seja, os pontos onde a derivada é igual a zero, eles são os candidatos a extremos da função. Não é verdade? Porque, o que é ser ponto crítico? Ser ponto crítico é isso aqui. Acontece isso daqui. E olha o que diz esse teorema. Que se o teu ponto não for um ponto crítico, ou seja, isso aqui acontece, então não é um extremo. Tá? Ou seja, todo extremo é ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é um extremo da função. Mas, de qualquer forma, quando você for procurar uns extremos, você vai ter que calcular o ponto crítico, porque eles vão ser os seus candidatos, que nem você fazia no semestre passado. Bom, então, vamos para o próximo item, item B. Vamos voltar para o slide e verificar como é a nossa questão, a nossa função do item B. Está ali, g de xy... g de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais x menos y. Bom, aqui a ideia é a mesma. Ele quer que eu ache pontos críticos para essa função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais. Depois, eu vou igualar a zero. Então, calculando as derivadas parciais... Primeiro, derivando em relação a x. Aqui vai ficar 4x. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 2y. Aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 0. Agora, vou derivar em relação a y. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 2y. Aqui vai dar menos 2x.
Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 1. Pronto, derivei. Agora eu vou igualar as derivadas a 0. Eu já vou fazer isso aqui embaixo. Então, vou fazer aqui embaixo. Vou pegar essa derivada aqui igual a 0. Vai ficar 4x. Quando eu igualar a 0, eu já consigo enxergar meu sistema. Então aqui, ó, igual a 0. E vou pegar esse derivado igual a 0 também. Aí aqui, ó, vou ser esperto, já vou colocar x embaixo de x e y embaixo de y. Então vai ficar menos 2x. Menos 2x mais 2y menos 1 igual a 0. Pronto. Então, gente, perceba que não é difícil, né? É muito fácil isso daqui, que é só você seguir um roteiro. Só tem uma receita de bolo aqui para você fazer. Então, primeira parte, você vai pegar a função e calcular as derivadas parciais. Segunda parte, você vai pegar isso que você calculou e igualar a 0. Quando você fizer isso, perceba que isso aqui vai aparecer aqui para você um sistema de duas equações, duas variáveis. Você vai resolver o sistema da forma que você quiser, desde que seja uma forma válida matematicamente falando. Ó, aqui eu vou fazer pelo método da adição do sistema. Claro que tem vários métodos. Tem método da adição, tem método da comparação, tem método da substituição, tem método do gráfico, tem um monte de coisa que você aprendeu lá no 7º ano, 8º ano, você aprendia essas coisas aqui. Tá? Então aqui, ó, você pode usar. Aqui eu vou usar pelo método da adição. Por quê? Porque ó, aqui eu já percebo que tem mais 1 e menos 1. Isso aqui já vai cancelar. E aqui menos 2y mais 2y. Vai cancelar também. Aí vai facilitar a minha vida. Então, pelo método da adição, o que eu posso fazer? Eu vou somar as duas igualdades. Só que quando eu somo, esse vai cancelar com esse. E esse aqui vai cancelar com esse. Então, vai sobrar 4x mais menos 2x. Vai subtrair, então, né? Vai ficar 2x. Então, vai ficar 2x igual a 0. Claro que nesse caso aqui, então, eu percebo que x é igual a 0. Ó, então, eu já tenho que x é 0. Falta agora eu achar o y para resolver meu sistema. Como é que eu acho o y? Eu substituo o x aqui por 0 em qualquer uma das equações. Pode ser em cima, pode ser embaixo, tanto faz. Então, ó, agora que eu já sei que o meu x é 0, eu vou substituir aqui, ó, na segunda equação. Então, vai ficar menos 2 vezes 0, que é 0, e que vai sobrar 2y menos 1 igual a 0. Resolvendo isso daqui, eu vou ter y igual a meio. Resolvi meu sistema. Quantos pontos críticos eu achei nesse segundo exemplo? Só 1. Qual é o ponto crítico? 0 em x, meio em y. Então, nossa resposta está aqui, ó, vou colocar de amarelo, é 0 em x, meio em y. Essa aqui é a nossa resposta. Item C, dessa mesma questão. Vamos lá para o item C agora, do nosso slide. Vamos só ver como é a nossa função. Então, vou olhar daqui. Ó, h de xy, tá ali. h de xy é igual a x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. Bom, apesar de que da função ser diferente, mas o raciocínio é o mesmo. Então, aqui, ó, primeiro, vou calcular as derivadas parciais. Então, eu vou derivar essa função em relação a x. Aí aqui vai ficar 5 vezes x elevado a 4. Esse vai zerar. Aqui vai ficar menos 5. E esse aqui vai zerar. Agora, eu vou derivar esta função em relação a y. Esse vai zerar. Aqui vai ficar 5 vezes y elevado a 4. Aqui vai zerar e aqui vai ficar menos 5. Bom, derivei. Agora eu vou pegar essas derivadas e igualar a 0. Então vai ficar 5x² menos 5 igual a 0. E aqui embaixo, 5y²
y elevado a 4 menos 5 igual a 0. Bom, tanto na equação de cima quanto na equação de baixo ficou só uma variável. Então eu vou isolar essa variável. Vou isolar a variável x, vou isolar a variável y. Quando eu faço isso, fica assim, ó. Fica 5x à quarta igual a 5, 5y à quarta igual a 5. Posso dividir todo mundo por 5. E agora meu sistema vai ficar assim. X elevado a 4 igual a 1. Y elevado a 4 igual a 1. Nesse caso, o expoente é par. Quais são as possibilidades para x? 1 ou menos 1. Então aqui, ó, qual vai ser a nossa resposta? Então, já vou colocar assim. Então, no caso de x, x pode ser mais ou menos 1. E no caso de y, y também pode ser mais ou menos 1. Nesse caso, quantos pontos críticos nós achamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos? Bom, vamos ver. Ó, aqui, para resolver esse sistema, o x ele pode ser mais ou menos 1. Resolve o sistema. O y também pode ser mais ou menos 1. Então, vamos verificar quais são as nossas possibilidades, todas. Então, eu vou colocar aqui em cima. Escrever aqui, pontos críticos. Bom, então, como eu disse, o x pode ser um positivo e o y também. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que os dois podem ser negativos. Existem outras possibilidades, gente? Existe, né? Qual? O 1 pode ser positivo e o y pode ser menos 1. Né? Então, nesse caso, ó, outra possibilidade. O x pode ser 1 positivo e o y 1 negativo. Outra possibilidade. O x vai ser menos 1 e o y vai ser 1. Está aqui. Acabaram as possibilidades? Agora sim. Quantos pontos críticos nós achamos nesse caso? 4. Então, essa função aí, ela tem 4 pontos críticos. Alguma pergunta do que nós fizemos aqui? Tá fácil. Essa prova de sexta tá fácil? Sim ou não? Tá, né? Assim, baseado no que a gente viu na segunda. E a gente está vendo hoje, não tem nada assim de anormal, né? Nada muito complicado. A parte mais legal mesmo, que é a parte de demonstração, já passou, funções diferenciáveis. Aqui não, aqui é mais aplicar teorema, ver ponto crítico, isso aí é tranquilo. Bom, vamos avançar então e vamos finalmente chegar no teste da segunda derivada. Porque até então, o que nós temos aqui nós sabemos achar pontos críticos só, mas a gente ainda não sabe dizer se esses pontos que a gente achou são pontos de máximo ou mínimo. Então, é isso que a gente vai aprender agora. Mas antes de eu falar do teste da segunda derivada, eu preciso fazer mais algumas definições com vocês. Primeira definição, essa daqui, ó. Toda vez que você achou um ponto crítico, mas você conseguiu provar que esse ponto crítico não é um extremo da sua função, não é nem máximo nem mínimo, então aqui no cálculo 2, você vai chamar esse ponto crítico de ponto de Sella. Tá? Então, se você achou um ponto crítico, mas depois que você passou o teste, né, você aplicou o teste nele, ele não é nem um extremo, nem máximo, nem mínimo, então nós vamos chamar ele de ponto de Sella. Tem uma explicação para esse nome, a gente vai ver também daqui a pouco. Mas essa é a definição. Outra definição importantíssima, essa daqui, ó. Se você tem uma função f de classe C2, o que significa ser classe C2, gente? Significa que a função é contínua e as derivadas parciais de até segunda ordem também são contínuas. Tá? Beleza. Se você tem uma função de classe C2, então você consegue definir facilmente a função hessiana. O que é o hessiano? O hessiano ele vai ser o determinante de uma matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Tá? Então, ó, como é que você monta o hessiano? Você calcula as derivadas de segunda ordem de uma função,
monta a sua matriz, calcula o determinante. Isso é o esse ano. Aí, no final, você vai ter essa fórmula aqui, que não é difícil de lembrar, porque é só você lembrar das derivadas de segunda ordem, para poder calcular. Ah, professor, não entendi. Calma lá, vamos então calcular aí o esse ano de uma função, só para a gente entender melhor o que ele é. Então, ó, vamos determinar o esse ano desta função aí. Então, questão 3, eu tenho f de xy igual x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. É a mesma função que a gente resolveu ainda agora, só que agora ele quer que a gente determine o esse ano para essa função. Gente, para você calcular o esse ano, é bem fácil também. O primeiro passo é você calcular as derivadas parciais de segunda ordem. É claro que para você calcular as derivadas parciais de segunda ordem, você tem que calcular primeiro as de primeira ordem. Então, para essa função aí, ó, vou calcular a derivada parcial em relação a x. Aqui vai ficar 5x à quarta menos 5, que foi o que a gente calculou ali na outra questão. Também vou calcular a derivada parcial em relação a y, que vai ficar 5y à quarta menos 5 também. Ó, isso aqui são as derivadas de primeira ordem. A partir delas, eu vou calcular de segunda ordem. Então, essa daqui, eu vou derivar de novo em relação a x. Se eu derivo de novo em relação a x, aqui vai ficar 20x ao cubo, e aqui vai ficar 0. Agora, se eu pegar essa função aqui e derivar agora em relação a y, vai dar quanto, gente? Se eu derivar isso aqui em relação a y, vai dar 0. Porque tudo isso aqui é constante. Então, vai zerar. Aqui, ó. Eu já posso afirmar que a outra derivada mista vai dar 0? Já, né? Por quê? Porque essa função é de classe C1, de classe C2, na verdade. Então, lembra que toda vez que você tem uma função de classe C1, aliás, de classe C2 mesmo, você já pode afirmar que as derivadas mistas são iguais. Tá? Então, aqui, você já pode afirmar que se você derivar em relação a x, isso aqui vai dar 0. Por último, se eu derivar isso daí agora em relação a y, aqui, ó, pela segunda vez, eu vou ter 20y ao cubo. Tá, pronto. Calculei as derivadas parciais de segunda ordem. Agora sim eu posso calcular a função hessiana. Então, ó, essa função, está chamando de função h, você calcula ela jogando numa matriz 2 por 2 esses valores que você achou. Então, ó, sempre aqui, primeiro a segunda derivada em relação a x, depois aqui, né, ou seja, a primeira linha é do x, cada linha, a primeira linha vai ser o x, né, por isso que aqui aparece, e aqui a coluna, tá? Então, aqui, como está na segunda linha, vai ser y, primeira coluna é x. Agora aqui, segunda linha, segunda coluna. Então, é y, y. Tá? Aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Então, x e x. Aqui, primeira linha, segunda coluna, x e y. Aqui, segunda linha, primeira coluna. E aqui, segunda linha, segunda coluna. Parece assim. Agora eu vou colocar os valores que eu achei. Então, isso aqui vai ser igual. Esse aqui foi 20x ao cubo. Aqui deu 0, aqui deu 0 e aqui deu 20y ao cubo. Vou calcular o determinante. Como é que você calcula uma determinante de uma matriz 2 por 2? Você multiplica aqui, ó, a diagonal principal, esse vezes esse, e você vai subtrair da diagonal secundária, que vai dar 0. Então, nesse caso, o meu esse ano deu igual 20x ao cubo vezes 20y ao cubo. 20 vezes 20, 400. Então, 400, x ao cubo, y ao cubo.
Aí, menos 0. Então, não precisa colocar. Então, esta daqui é o hessiano para essa função. Então, mais uma vez, gente, tá fácil, você só precisa lembrar das definições e calcular as derivadas. Só isso. Pronto, então finalmente chegamos no teorema principal de hoje, que é o teste da segunda derivada. Olha, agora você vai entender por que eu precisei falar o que é o hessiano primeiro. Porque o hessiano aparece aqui no teste, aparece no teorema. Então diz assim, digamos que você tem uma função de classe C2 e você achou um ponto crítico. Pelo menos ponto crítico você já sabe achar, você sabe calcular. Agora, esse ponto crítico, você quer saber se ele é um extremo, se ele é um máximo ou mínimo relativo. Então, você vai aplicar ele no teste. Qual é o teste? Teste da segunda derivada. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse ponto crítico e jogar no hessiano. Ou seja, você vai aplicar a função hessiana nesse ponto crítico. Ó, perceba, por exemplo, que nesse caso aqui, nós calculamos o hessiano e o hessiano também é uma função de duas variáveis, ó. Aqui no quadro. O hessiano, ele também é uma função de duas variáveis. Então, faz sentido eu querer pegar um ponto crítico e jogar nele. Tá? Então, aí tá, você jogou no hessiano. Digamos que, quando você jogou na função hessiana, deu menor que zero. Ó, já pulei aqui para o terceiro. Se deu negativo, então você já pode afirmar que esse ponto é um ponto de cela. Ou seja, ele não é nem de máximo nem de mínimo. Tá? Então, você pegou um ponto, seu ponto crítico, jogou no hessiano e deu negativo. Então, nesse caso, você já pode afirmar que é um ponto de cela. Ou seja, não é nem máximo e nem mínimo. Agora, e se deu positivo? Aí, nesse caso, você já pode afirmar que ele é um extremo. Tá? Então, ó, pegou o ponto crítico, jogou no hessiano. Se der negativo, é ponto de cela. Se deu positivo, é um extremo. Agora, só falta saber se é o máximo ou o mínimo. Como é que você vai saber? Pela segunda derivada em relação a x. Ó. Então, você jogou no hessiano, deu positivo, e você jogou na segunda derivada em relação a x, também deu positivo. Então, ele é um extremo e ele é um mínimo local. Agora, você jogou no hessiano, deu positivo, mas na segunda derivada deu negativo. Então, ele é o máximo local. É só você lembrar, para você não se confundir, lá do cálculo 1. Lembra do teste da segunda derivada? Quando a segunda derivada era positiva, quer dizer que a concavidade era para cima. Se a concavidade era para cima, esse ponto era de mínimo. É só lembrar disso aqui também. Então, se a segunda derivada em relação a x for positiva, lembra da concavidade e você pode classificar aquele ponto como um ponto de mínimo. Do mesmo modo, se a segunda derivada for negativa, é só lembrar lá do cálculo 1 de novo, concavidade para baixo, e esse ponto aqui, então, vai ser um ponto de máximo. Gente, todo mundo entendeu esse teste? Se não entendeu, pode falar, porque esse teste aqui ele é principal na aula de hoje. E, claro, pode ser decisivo na prova de vocês de sexta-feira. Então, ninguém tem dúvida com relação ao teste, tá? Nenhuma. Então, vamos seguir. Tá, não tem nenhuma pergunta também com relação ao teste? Nenhuma pergunta? Diga. Perfeito. Professor, por que a gente usa a segunda derivada em relação a x e não em relação a y? Isso é uma questão de demonstração. Você pode montar a demonstração baseada na derivada em relação a y sem problema nenhum, mas tradicionalmente quando você vai fazer a demonstração, a gente usa ali como base a derivada em relação a x, segunda ordem. Eu não preciso das duas para essa segunda parte do teste. Eu só preciso das duas para montar o hessiano, mas para fazer o teste não preciso das duas. Então você pode montar tanto usando a relação a x quanto a relação a y. E pelo teorema a gente usa lá em relação a x. Boa pergunta. Isso é uma coisa que eu teria que ver direitinho. Porque, por exemplo, quando eu estudo a demonstração, ele já usa em relação a x. Então, eu teria que adaptar a demonstração para poder ter certeza se ia mudar ou não o teste. Então, isso é uma pergunta que eu teria que verificar primeiro na demonstração. Mas foi uma pergunta muito boa. Matematicamente falando, foi muito boa. E também, de modo de aplicação, também é boa, porque é importante você entender aqui todas essas demonstrações. Alguém tem outra pergunta? Ninguém, gente. Tem uma pergunta clássica já. Olha, presta atenção.
O teorema, ele está colocando todas as possibilidades. O que vocês acham? Volta para o teorema. Não é possível. Volta para o teorema. Muito bem, tem uma possibilidade que ele não trata, né? E se o esse ano for igual a 0? Porque ele só dá quando é positivo ou negativo. E se for 0, o que acontece? Nesse caso, o teste é inconclusivo. Inconclusivo, ou seja, você não pode afirmar nada. Então, se o esse ano deu igual a 0, professor, já posso dizer então que não é ponto crítico? Não, você não pode falar nada. Simplesmente você vai ter que usar um outro teste. Mas a gente vai aprender outro teste? Não. Aqui em cálculo 2, não. Então, nesse caso, você vai ter que olhar o gráfico, enfim, tem que bolar uma nova estratégia aí. Tá? Então, se o esse ano for igual a 0, então nós não podemos afirmar nada. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos continuar. Então, agora, parte final da aula, a gente vai finalmente verificar para essas funções se nós temos pontos de máximo ou de mínimo. Vou anotar aqui logo a primeira questão. Vou anotar aqui. Apesar de que depois a gente vai usar isso aqui, mas... eu vou ter f de xy igual a y² menos x². Então, agora a gente vai determinar se essa função ela tem um ponto de máximo ou de mínimo local. Só pensando ainda naquela pergunta que foi vendo agora, eu suspeito que se eu fosse considerar a derivada em relação a y, ia inverter a situação. Mas eu acho que a gente vai ter condições de responder daqui a pouco, na última questão da aula de hoje. Tá, vamos lá. Aqui. Agora, gente, eu quero achar os extremos, quero achar se essa função tem máximo ou mínimo. Primeira coisa que você vai fazer é ver os candidatos. Quem são os candidatos? São os pontos críticos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular ponto crítico para a sua função. Então, vou até anotar assim, ó, primeiro passo é achar ponto crítico. Bom, você já sabe achar ponto crítico. A gente vai derivar isso aqui. Vou calcular a derivada em relação a x, vou calcular a derivada em relação a y para essa função. Aqui, derivando em relação a x, eu vou ter menos 2x. Derivando em relação a y, eu vou ter 2y. Vou igualar a 0 para montar aqui meu sistema. Essa aqui é a mesma questão que fizemos anteriormente. Então, você já sabe que aqui o ponto crítico é 0, 0. Tá? Resolvendo esse sistema, x igual a 0, y igual a 0. Então, ó, resolvendo o sistema, você encontra y igual a 0, x igual a 0. Ou seja, o único ponto crítico aqui para a gente é a origem, nesse caso. Está aqui. Ok. Achamos o ponto crítico. Só tem um. Segundo passo, vamos calcular a função hessiana, porque a gente vai usar ela no teste, para poder aplicar o teste. Então, segundo, aqui, ó, quero calcular o hessiano. Bom, o hessiano da minha função, ele é dado pelas derivadas parciais de segunda ordem, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho derivada segunda em relação a x. Aqui eu coloco as derivadas mistas. E agora eu vou derivar. Então, ó, essa aqui já é derivada em relação a x de primeira ordem. Vou derivar de novo em relação a x. Vai dar menos 2. Então, aqui o hessiano vai ser aqui menos 2. Se eu derivar isso aqui em relação a y, vai zerar. Vou colocar o 0 aqui. Agora aqui, se eu derivo em relação a x, vai zerar.
E se eu derivo em relação a y, vai ficar 2. Está aqui. Agora eu vou calcular esse ano. Vou calcular o determinante disso daí. Nesse caso, gente, olha só, o meu esse ano, ele vai dar menos 2 vezes 2, dá menos 4. Aí menos 4, aí menos 0, então vai ficar isso daqui. Então, nesse caso, esse ano ele deu uma constante negativa. Então, agora eu vou aplicar o teste. Então, primeiro ponto crítico, depois esse ano, e agora eu vou aplicar o teste. O que é aplicar o teste? Eu vou pegar o ponto crítico que eu achei e jogar aqui, nessa função. Aí, nesse caso, obviamente, quando eu jogo na origem, o esse ano ele é sempre uma constante menos 4. Vou colocar menos 4. Ou seja, nesse ponto crítico, esse ano é negativo. Significa o que, então? Esse ponto, ele é ponto de célula ou é um extremo? Ponto de célula. Tá? Então, logo, ó, como é negativo, então, 0, 0 é ponto de célula. Já por quê? Porque aqui, ó, deu negativo. Pronto, terminou a questão. Eu vou mostrar para vocês o gráfico dessa função, apesar de que nós já fizemos o gráfico dela aqui em sala. Mas é interessante você enxergar esse ponto de célula. Então, vou jogar aqui no GeoGebra, rapidamente. Vou colocar aqui, ó, a nossa função, f de xy, aí dá y² menos x². Ó, tá aqui. Ó, perceba que onde é o ponto de célula mesmo é na origem, né? Então, bora colocar ela aqui. 0, 0, f de 0, 0. Tá aqui. Então, ó, tá bem aqui. Aí você vai dizer, professor, mas esse ponto, ele é um ponto de mínimo, ó. Eu tô vendo aqui, ó. Tem até uma parábola aqui. Se você olhar nesse ângulo, né? Mas se você olhar nesse outro ângulo bem aqui, ó, ele vira ponto de máximo. Né? Então, por isso que ele não é nem de mínimo nem de máximo, esse ponto aqui. Só que perceba que ele funciona, ele parece uma sela de cavalo. Por isso que a gente chama de ponto de sela. Porque geometricamente ele lembra isso daí. Porque ele não é nem máximo e nem mínimo. Aí, consequentemente, ele acaba lembrando uma sela de cavalo. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Ó, essa outra função, que é a mesma que aparece aqui. Então, eu tenho para o item B, g de xy igual a 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Pronto, vamos fazer. Então, da mesma forma, ele quer que eu ache o máximo ou o mínimo dessa função. Bom, primeira coisa, vamos procurar pontos críticos. Então, vou derivar em relação a x. Derivando em relação a x essa função, eu vou ter 4x menos 2y mais 1. Se eu derivo em relação a y, eu vou ter 2y, vou colocar bem aqui já, menos 2x, vou colocar bem aqui, menos 1. E agora igual a 0. Só estou fazendo mais rápido porque a gente já fez também essa mesma questão para ponto crítico. Então, ó, derivei, igualei a 0. Montei meu sistema. Agora, o que eu vou fazer? Quero resolver o sistema. Então, aqui eu vou somar. Vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Aí você já sabe que quando eu fizer essa soma, esse vai cancelar com esse, e o menos 2y vai cancelar com mais 2y. Com isso vai ficar 2x igual a 0,
ou seja, x igual a 0. Quando eu substituo esse x igual a 0 na segunda equação, aparece 2y igual a 1, ou seja, y é igual a meio. Então, nosso ponto crítico aqui é o ponto 0 e meio. Bom, isso aqui a gente já tinha feito, agora o esse ano a gente ainda não fez para essa função. Então, esse ano vai ser a nossa matriz. Bom, vamos lá. Eu já tenho aqui as derivadas de primeira ordem. Então, aqui eu vou derivar de novo em relação a x. Aqui vai aparecer 4. Esse vai zerar e esse vai zerar. Então, vai dar 4. Está aqui. Agora, vou derivar isso aqui em relação a y. Esse vai zerar, esse vai dar menos 2 e aqui vai zerar. Menos 2. Pronto. Agora eu vou pegar esse daqui e derivar em relação a x. Esse vai zerar e aqui vai ficar menos 2. Menos 2. E agora eu vou pegar isso aqui e derivar em relação a y. Esse vai zerar, esse aqui vai zerar, esse aqui vai dar 2. Está aqui. Fazendo aqui meu determinante, isso aqui vai ser igual 4 vezes 2, 8. Aí menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Então, deu 4. Agora, terceiro e último passo, eu vou aplicar o meu teste. Eu vou aplicar meu teste nesse ponto aqui. Eu vou aplicar nesse ano, mas quando eu jogo nesse ponto, o meu esse ano é sempre constante. E é 4. Ora, 4 é positivo, né? Então, pelo teste, esse ponto crítico que eu achei, ele é um ponto de célula ou ele é um extremo da função? Ele é um extremo. Tá, só que agora que eu sei que ele é extremo, falta saber se ele é máximo ou mínimo. Então, para eu saber se ele é máximo ou mínimo, eu vou olhar para cá, ó. Eu vou olhar para a segunda derivada em relação a x e aplicar no ponto. Só que a segunda derivada em relação a x é sempre uma constante. E se eu aplico nesse ponto, ainda vai ser a constante 4, que também é positivo. Ora, a segunda derivada em relação a x deu positivo. Significa o quê? Que ele é o máximo ou mínimo? Ele é o mínimo, tá? Então, pelo teste, esse ponto 0,5 é mínimo local. Ó, nesse caso aqui, se eu fosse usar pela segunda derivada em relação a y, ia dar o mesmo resultado. Bora ver o item C, apesar de que não dá para a gente se basear assim só com exemplos, né? Eu teria que realmente olhar a demonstração. Mas pelo menos se eu olhasse aqui, ó, me baseando na segunda derivada em relação a y, ia dar também que ele é o mínimo local. Tá? Mas bora analisar com calma depois. Gente, só um detalhe agora. Isso daqui que você achou é um ponto de mínimo local. Eu te pergunto, isso já é o valor mínimo da tua função? Não. Então, na tua prova, eu posso te pedir, calcule o ponto de mínimo local. Está aqui, achei o ponto de mínimo. Agora, eu posso te pedir também, agora calcula o valor mínimo da tua função. O que você vai ter que fazer? Pegar esse ponto e jogar na função. Bora fazer isso, apesar de que aqui não pediram, né? Mas bora fazer. Então, ó, se eu fizesse isso daí, ia dar, vamos calcular, o g de 0 em x, meio em y. Bom, como o x é 0, gente, perceba que aqui vai zerar e aqui vai zerar. Aí aqui vai ficar meio ao quadrado, que é 1/4, menos meio. Aqui é como se você tivesse 0,25 menos 0,5. Então, isso aqui vai dar menos 0,25. Menos 0,25. Ou menos 1/4, né? Ó, então, quem é o ponto de mínimo local? Esse ponto aqui. E qual é o valor mínimo local? Esse daqui, menos 0,25. Bora olhar agora o gráfico. Aliás, deixa eu escrever, né?
Esse aqui é o valor mínimo. Valor mínimo. Pronto. Olha lá o gráfico agora dessa função. Então, a gente coloca 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Está aqui. Ó, então, esse aqui que é o gráfico da nossa função. Bom, o ponto que a gente está trabalhando aqui agora é o ponto 0 em x, meio em y, e aqui, ó, é esse ponto bem aqui embaixo, ó. Aí perceba claramente, olhando o gráfico da função, esse ponto é um ponto de mínimo. E olha o valor dele, ó, menos 0,25. Nesse caso, gente, vocês estão vendo que esse ponto, além de ser um mínimo local, é um mínimo global. Então, para essa situação, você poderia até dizer que é um mínimo global. Mas como? Analisando o gráfico da minha função. Vamos agora para a última questão de hoje, que é a de a função h, que é a função que já está aqui, na verdade. Vou até deixar aqui. Já que a função é a mesma. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos achar os pontos críticos. Pelo menos a resposta já está aqui, ó. Mas vamos fazer aqui, bem rápido. Vamos derivar essa função em relação a x. Então, derivando em relação a x, eu tenho 5x² menos 5. Derivando em relação a y, eu tenho 5y² menos 5. Vou igualar a zero. Ora, quando eu faço isso aqui, quando eu igualo a zero e isolo o x e o y, o que nós temos é x² igual a 1, y² igual a 1. Obviamente, então, para isso aqui funcionar, o x tem que ser mais ou menos 1 e o y tem que ser mais ou menos 1. Por isso que aparecem esses 4 pontos críticos aí, que é 1 e 1, 1 e menos 1, menos 1 e 1, menos 1 e menos 1. Segundo passo, vou calcular o esse ano. Bom, para esta função, as derivadas de segunda ordem são, aqui vai ficar 20x², aqui é 0 e aqui é 20y². Então, o meu esse ano, nesse caso, é 400x², y². Pronto. Terceiro e último teste. Tá, só que agora, gente, no teste, perceba que eu tenho 4 pontos críticos. Eu vou ter que testar os 4. Tem que ver se alguns deles são pontos de célula, são extremos, não sei. Eu vou testar logo esses dois aqui, ó. 1 e menos 1 e menos 1 e 1. Então, ó, aplicando o ponto 1 e menos 1. Nessa função aqui, perceba, o x é um positivo, o y é menos 1. Então, aqui vai dar 1, e aqui menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então, vai dar menos 400. Da mesma forma, se eu aplico o ponto menos 1 e 1, aqui, também vai dar menos 400. Nos dois casos, ó, deu negativo. Significa que esses pontos aqui são pontos de quê? São pontos de célula. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho pontos de célula.
Tá, vamos continuar aplicando o teste. Agora eu vou aplicar o teste nesse ponto aqui. Quando eu aplico no ponto 1, aqui eu vou ter 400. 400 é positivo. Então isso aqui é um extremo da função, um extremo local. Agora eu vou jogar aqui. Jogando aqui, eu tenho, para minha função, estou chamando de h, né? Jogando esse ponto na segunda derivada em relação a x de h, deu 20. Ou seja, positivo aqui e aqui é positivo também. Então esse aqui é um ponto de quê? Ponto de mínimo. Ponto de mínimo. E por último, o último ponto que sobrou foi o menos 1 e menos 1. Menos 1 e menos 1 aqui vai ficar positivo, então é 400. Só que quando eu jogo na função, em relação a x, esse ponto, ou seja, nessa função aqui, ó, o x é menos 1, então vai ficar menos 20. Então, nesse caso aqui é um ponto de quê, gente? Ponto de máximo. Ponto de máximo. Tá, agora perceba o seguinte, olha só. Nesse caso, acho que realmente já dá para responder a pergunta, né? Porque mesmo que eu usasse a derivada em relação a y, ia dar o mesmo resultado. Né? Ou seja, não inverte não, como eu cheguei a suspeitar. Porque ó, mesmo que eu usasse aqui a derivada em relação a y, aqui ia continuar dando positivo e aqui ia continuar dando negativo. Então, ainda ia ser um ponto de mínimo, ainda ia ser um ponto de máximo. E na segunda questão também deu o mesmo resultado. Então, sim, mesmo que você construa lá a demonstração usando a segunda derivada em relação a y, também ia ficar parecido. Tá? Mas, claro, para dar uma resposta mais conclusiva, teria que olhar direitinho a demonstração. O livro de vocês tem a demonstração. É até bom de dar uma olhada lá também. Tá? O Stuart, livro texto. Ok, gente. Vamos só agora olhar o gráfico desta função. E aí, para encerrar a aula mesmo, eu só queria comentar a prova com vocês. Então, aqui a função é x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. É isso, né? Ó, então ficou assim nossa função. Vou até diminuir aqui um pouco o zoom. Tá? Ficou mais ou menos assim. Eu vou jogar aqui os pontos. Então, os pontos é 1, 1, 1. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente achou. Vou jogar o ponto menos 1 e menos 1. Vou jogar o ponto 1 e menos 1. E vou jogar o ponto menos 1 e 1. Ó, tá um pouco ruim da gente enxergar, então vou mexer um pouco aqui no o x, vou colocar só de menos 2 a 2, o y de menos 2 a 2 e o z de menos 9 a 9. Pronto, agora ficou melhor de enxergar. Então, ó, essa é a nossa função. Perceba que eu tenho 2 pontos de sela e 2 extremos. Esse ponto aqui que vocês estão vendo, ó, que é o ponto B, você consegue perceber que ele é um máximo local. Ó, como se fosse uma montanha aqui perto e ele é o topo da montanha. Da mesma forma, aqui embaixo, ó, você tem o ponto A. Esse ponto A é um ponto de mínimo local. Agora, os outros 2 pontos, ó, tanto esse ponto aqui quanto esse ponto, são pontos de sela. Por quê? Porque se você olhar nesse ângulo aqui, parece que ele é ponto de mínimo, mas se você olhar nesse outro aqui, ó, parece que ele é ponto de máximo. Então, ele é ponto de sela. A mesma coisa o ponto C aqui, ó. Aqui parece que ele é ponto de mínimo. Olhando assim, parece que ele é ponto de máximo. Então, na verdade, não é nenhum nem outro. Ele é um ponto de sela. Alguma pergunta? Ó, aqui, a gente não calculou os valores da função, né? Mas pelo menos aqui no gráfico deu, ó. Quem é o valor mínimo local? É menos 8. Quem é o valor máximo local? É 8. E no ponto de sela a função deu 0. Tá? Então, com isso, então, encerramos nossa aula. Boa prova para vocês e a gente se vê novamente na semana que vem. Até mais.